Ó, na questão 15 diz assim, o alimento estava congelado a uma temperatura de 18, foi aquecido em um forno, após algum tempo, atingiu a temperatura de 80. Considere que o aumento da temperatura é constante, e assinale a opção que corresponde ao gráfico. Então, vê, eu não poderia, ou então, o gráfico de temperatura por tempo, então os valores que estão em Y e os valores estão em X, né? O Y vai ser representado pelo tempo, pela temperatura, e X pelo tempo, né? Então, bem, o que é interessante aqui a gente analisar seriam as alternativas que estão incorretas, né? Então, vamos lá. Quando eu estivesse aqui, né, resolvendo essa questão, não é? O que é que eu tenho que ter noção? Ó, quando eu olho para a alternativa A, por que ela não poderia ser? Porque a minha temperatura aqui está aqui, ó, no começo, né, que seria no ponto x igual a zero, quando o tempo é zero, a temperatura está em um valor para y, que é um valor positivo, ó. Valores que saem daqui da origem para cima, para y, são positivos, né? Então, aqui são valores positivos. Então, você nota que se ele saiu do menos 18, não pode ser a alternativa letra A, beleza? Ó, se você olha agora para a letra C, ele diz que cresceu de forma constante, né? É quase como se ele dissesse que foi de forma linear. E essa representação aqui é de uma função do segundo grau. E aí eu vou falar de um detalhe depois que também vai dizer porque ela está errada. Mas, então aqui também estaria incorreto por descrever uma função do segundo grau e não do primeiro grau. Aí eu vou segurar um pouquinho a letra B, tá? Quando a gente olha a letra D, por que ela está errada? Você nota que ela saiu da origem, né? A origem que ela tem foi o seguinte: ela tem uma temperatura igual a quanto? Se está na origem, é porque essa temperatura no tempo zero vale zero. E isso não está correto, né? Então, essa letra D não pode ser também, porque a temperatura que ele inicia é de menos 18, tá bom? Então, agora eu fico com a letra B e com a letra E. Vê, um alimento que estava congelado a uma temperatura de menos 18 foi aquecido. Então, ele vai sair de uma temperatura aqui, ó, negativa, realmente, ó. Então, se está aqui a origem, né? Se está valores para baixo aqui em Y, são valores negativos, né? Então, aqui são valores negativos, né? Vocês notam que depois eles estão crescendo de forma constantes, né? E aí, o que é que vai me permitir determinar porque a B está correta, é incorreta e a E está correta? Porque essa regiãozinha aqui antes que tem da minha função, para essa situação não existe. O alimento só começa a fazer parte do forno, a ser aquecido e esquentar de forma constante a partir desses menos 18. Antes ele estava sendo congelado. Então, essa regiãozinha aqui não existe, ó. Então, se você fosse analisar, essa parte aqui não tem da função. Ela só começou a ser analisada a partir do menos 18 para frente. Antes disso, ele não estava sendo esquentado. Então, ela vinha como se fosse com a temperatura aqui, ó. Então, é como se ele viesse, né? Se fosse corrigir isso, né? É como se ele viesse com a temperatura constante aqui, né? Então, ele não estava aquecendo, nem estava se congelando. Se você quisesse ainda, ele poderia estar diminuindo e tal. Mas a única coisa que eu poderia afirmar aqui é que a função que a gente está analisando só existe para menos 18 para frente. Então, as alternativas que, feito essa letra C também, que tem essa parte aqui anterior, também estariam incorretas. Então, as únicas amostras que eu precisaria mesmo ter relevância para analisar seria a letra E e a letra D, por conta disso, tá bom? E aí, por conta de ele iniciar no menos 18, essa região, que é uma região negativa para y, vai ser minha resposta, né? Lembra também que numa função polinomial do primeiro grau, quando a gente descreve, né, o valor de ax mais b, o valor o valor inicial, né, que a gente tem aqui, que seria esse menos 18, que é o b,
ele vai estar tocando justamente no eixo Y a retinha vai estar tocando justamente no eixo Y. Então, aqui é justamente o -18, né? Então, ficamos aí com o gabarito letra E.